Olá, gente, tudo bom? Sou a professora Ana Maria e nessa aula eu vou ensinar a definição e a resolução de equações biquadradas. Equações biquadradas são equações do quarto grau incompletas, escritas da seguinte forma: ax elevado à quarta potência mais bx ao quadrado mais c igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes. E note que ela é incompleta, pois falta o termo que contém o x elevado ao cubo e o termo que contém o x elevado a 1. Equações quadráticas são equações do segundo grau. Quando temos equações biquadradas, o prefixo bi indica 2. Isso quer dizer que temos equações quadráticas ao quadrado, ok? Ou eu posso dizer que eu tenho uma equação do segundo grau elevado ao quadrado, tudo bem? No exemplo 1, temos a seguinte equação: 4x elevado à quarta potência menos 13x ao quadrado mais 3 igual a zero. Aqui temos uma equação biquadrada. Ela tem este formato. Para resolver uma equação biquadrada, primeiramente eu vou transformar ela em uma equação quadrática, em uma equação do segundo grau, mais conhecida. E como eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou eliminar esse expoente 4. Então, para isso, eu vou reescrever esse termo aqui, x elevado à quarta potência, da seguinte maneira: x ao quadrado elevado ao quadrado. Estou usando aqui uma das propriedades da potenciação, potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. Multiplicando aqui 2 vezes 2, eu tenho 4, ok? Então, agora eu posso escrever a equação desta maneira. O coeficiente 4 repete, e no lugar do x elevado à quarta potência, eu vou escrever x ao quadrado menos 13x ao quadrado mais 3 igual a zero, ok? Agora eu vou eliminar esse termo que contém o x ao quadrado. Para isso, eu vou chamar esse termo, x ao quadrado, por uma letra qualquer. X ao quadrado eu vou chamar de y, ok? Eu estou substituindo por uma outra variável e vou guardar aqui esta informação. Pronto. Bom, agora eu vou reescrever a equação biquadrada substituindo o x ao quadrado por y. Então, temos 4y ao quadrado, confere? X ao quadrado agora é y e esse quadrado de fora do parênteses continua, beleza? Menos 13, aqui apareceu o x ao quadrado novamente, então ele sai e entra agora o y, mais 3 igual a zero. Pronto, agora eu tenho uma equação do segundo grau, uma equação quadrática, ok? E agora eu vou encontrar as raízes dessa equação. E o modo mais prático é através da fórmula de Bhaskara. Primeiramente, vamos usar aqui a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual. Quem é o coeficiente b desta equação? É o menos 13. Então, aqui temos menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a é 4, vezes o coeficiente c é 3. Delta é igual menos 13 ao quadrado é 169, menos 4 vezes 4, 16, vezes 3 dá 48. Delta é igual a 169 menos 48 é igual a 121.
Pronto, encontrei o delta. Agora vamos usar a fórmula de Bhaskara, que é y, que é a incógnita da equação, é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido para 2 vezes a. Y é igual a menos, o coeficiente b é menos 13, então vou colocar aqui em parêntese, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 121, dividido para 2 vezes o coeficiente a, é 4. 2 vezes 4. Y é igual, aqui o 13 ficou positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 121 é 11, e no denominador, 2 vezes 4, 8. Ok? Y', e aqui temos o Y, duas linhas. No Y', 13 mais 11 dividido para 8. 13 mais 11 dá 24, dividido para 8 dá igual a 3. A primeira raiz dessa equação. Segunda raiz, 13 menos 11 sobre 8. Aqui temos 2 oitavos, que pode ser simplificado por 2, que é igual a 1/4. Segunda raiz, ok? Observe que essas duas raízes aqui são as raízes dessa equação do segundo grau, dessa equação quadrática. Mas eu quero encontrar as raízes dessa equação biquadrada, ok? Aqui os valores que eu encontrei foram do y, que é a incógnita dessa equação. E eu quero descobrir os valores do x, ok? Que é a incógnita da equação biquadrada. Então, o que eu vou fazer agora? Lembre que eu igualei o x ao quadrado ao y, e esse y aqui eu já descobri, são essas duas raízes. Então, agora eu vou substituir aqui e automaticamente eu encontro o valor do x, beleza? Então, vou fazer os dois cálculos. Para x ao quadrado igual a y', para x ao quadrado igual a y, duas linhas. Agora é só substituir. X ao quadrado é igual, quem é o y'? É 3. Ok? Para encontrar o valor do x, eu vou tirar o expoente 2 e acrescento a raiz quadrada de 3. E aqui não posso esquecer do mais ou menos. Como o 3 não possui raiz quadrada exata, eu posso deixar nesse formato, ok? E aqui eu já tenho duas raízes para esta equação. Vamos agora para o x, y, duas linhas. Qual o valor dele? 1/4. Aqui eu faço o mesmo processo, acrescento mais ou menos e a raiz quadrada de 1/4. X é igual a mais ou menos, a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2. 1/2. Aqui estão mais duas raízes para esta equação biquadrada, beleza? Conjunto solução, eu posso escrever assim, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3, 1/2 positivo e 1/2 negativo, ok? Esta equação biquadrada, ela contém 4 raízes, aqui estão. Tem exemplos de equações biquadradas que possuem apenas 2 raízes e tem outras equações biquadradas que não possuem nenhuma raiz, ok? Vou mostrar agora o exemplo 2. Agora temos a seguinte equação biquadrada. X elevado à quarta potência mais 2x ao quadrado menos 3 igual a 0. Bom, o primeiro passo é escrever esse termo x elevado à quarta potência como x ao quadrado, ok?
E o restante da equação só vou repetir. 2x ao quadrado menos 3 igual a zero. Bom, agora eu vou substituir o x ao quadrado por uma variável qualquer. X ao quadrado eu vou chamar de m. Ok? E agora eu vou substituir o m na equação, que eu posso escrever da seguinte maneira. M ao quadrado, ok? Ele está no lugar do x ao quadrado, e esse 2 aqui permanece, mais 2 vezes x ao quadrado. Quem é o x ao quadrado? É o m. Então, aqui eu tenho 2m menos 3 igual a zero. E aqui está a equação do segundo grau. Vou agora descobrir as suas raízes. Como o coeficiente A é igual a 1, eu vou usar um método bem rápido, que é a soma e o produto. Se você não conhece esse método, vou deixar a indicação no card aqui para você assistir, beleza? Bom, na soma, eu preciso de dois valores que somados seja igual ao oposto do coeficiente B, ou seja, igual a menos 2, ok? E preciso de dois números que multiplicados seja igual ao coeficiente C, menos 3, beleza? A dica aqui é iniciar pelo produto. Pense em dois números que, ao ser multiplicados, seja 3. Pode pensar no 3 positivo. Então, só existe uma possibilidade, que é 3 vezes 1. Então, aqui eu tenho 3 e aqui 1. Aqui também, 3 e 1. Agora, vamos observar os sinais. O produto é negativo. Então, um desses valores precisa ser negativo, ok? E aqui a soma deles dois tem que ser igual a menos 2. Então, nesse caso, o valor negativo vai ser o 3. Menos 3 com mais 1, menos 2. Confere. Menos 3 vezes o 1, menos 3. Confere também, ok? Então, as duas raízes que eu vou chamar de M' e M duas linhas são o menos 3, que eu estou chamando de primeira raiz, e 1, segunda raiz, beleza? Bom, essas raízes pertencem a esta equação do segundo grau, que é o valor do m. E eu quero encontrar as raízes da equação biquadrada, ou seja, os valores do x. O que eu vou fazer então? Eu vou usar esta igualdade. X ao quadrado é igual a m. Quem são os valores do m? O menos 3 e o 1, beleza? Então, agora é só substituir para x ao quadrado igual a m', que é a primeira raiz, e para x ao quadrado igual a m duas linhas, a segunda raiz. Substituindo, temos aqui no m' o menos 3, ok? Eu vou tirar o expoente 2 e vou acrescentar a raiz quadrada de menos 3, ok? Não pode esquecer do mais ou menos. Bom, aqui eu tenho a raiz quadrada de menos 3. Não é possível encontrar a resposta de uma raiz negativa, uma raiz quadrada negativa, dentro do conjunto dos números reais, que é o conjunto que estamos estudando, ok? Então, o x aqui não pertence ao conjunto dos números reais. E para o m duas linhas, ou seja, para a segunda raiz, nós temos aqui m igual a 1. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. X é igual a mais ou menos, raiz quadrada do 1 é 1. Aqui estão as duas raízes para esta equação biquadrada. Conjunto S de solução, temos aqui um 1 positivo e um 1 negativo, ok? Esta equação biquadrada
contém apenas 2 raízes, que aqui estão. Ok, gente? Espero que vocês tenham aprendido. Peço para você deixar o seu gostei, assim o YouTube vai indicar essa aula para mais pessoas, ok? Um forte abraço a todos e aguardo vocês na próxima aula.